irmãos. Deus abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus. Também Deus abençoa todas as mães, né? Hoje uma data que se lembra, né, o Dia das Mães, sendo que ela tem que ser lembrada mesmo depois que morre. Ninguém nunca esquece a mãezinha, né? E que Deus abençoe todas as mães, os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Que Deus abençoe a cada um. Eu creio que cada um de nós teríamos uma palavra, né? Nem que fosse pequenininha, para falar sobre a sua mãe. E se você já perdeu ela, você tem lembrança, né? Às vezes há pessoas que não têm nem foto, mas alguém descreve o filho, o neto, o avô, né? Descreve como foi a mãe, né? A minha mãe mesmo não tinha foto da sua mãe, né? E a sua mãe também não tinha foto dela, mas eu já tenho a foto da minha mãe, já aproveitei a tecnologia e fiz um filmezinho dela, tem um pequeno vídeo, né? São lembranças, né? Mas a gente dá graças a Deus, porque se não tivesse ela, nós não estaríamos aqui. Ela é aquela pessoa muito especial. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Eu creio que hoje tem muitos agradecimentos. Muitos agradecimentos de muitas bênçãos, né, que você recebe, mesmo através da internet. E alguns mandam uma mensagem dizendo: eu recebi essa bênção, né? Que Deus abençoe o irmão Ney, a irmã Cris, ali em Caxias do Sul. Domingo passado eu estava orando aqui e orei, me veio uma inspiração de orar sobre aqueles que tinham a questão da justiça, do trabalho. E ele me mandou uma mensagem hoje dizendo que ele creu naquele momento e ele recebeu aquilo que estava trancado há muitos anos, muito tempo, né? Deus te abençoe, irmão Ney e a irmã Cris, né? Irmão Ney e Cris. Vamos abrir nossas Bíblias para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, né? Lembrando os irmãos de Pelota, irmão Joel, a irmã Adriana, irmão Cláudio Omar, irmão Francisco, irmão Telmo, todos vocês aí, né? Paulo Sérgio, que nesse sábado eu estarei aí no Monte Bonito para mais um culto. Também agradeço a todos vocês que oraram pela minha viagem, onde eu fui visitar um irmão na carne meu, ali em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Fizemos uma viagem muito boa, Deus nos abençoou grandemente. Eu cheguei ontem, né? Fomos segunda e retornamos ontem. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Grande Deus e soberano Pai, fale conosco através desta palavra e esperamos no Senhor que o Senhor venha inspirar em nossos corações aquilo que estaremos lendo aqui, trazendo aos teus filhos, e o Senhor nos dê a bênção toda especial nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podia sentar, meus irmãos? Como o profeta disse, né? A mãe, ela é mãe 365 dias do ano, né? Não é apenas dia 12 ou 13 ou 14, né? Hoje caiu em 14 de maio. Sempre é mãe, né? É aquela que é lembrada. E essa escritura me veio. São Paulo falando a Timóteo, ele diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou em tua avó e em tua mãe Eunice. Veja, da avó passou para a mãe essa fé.
né? E da mãe passou para o filho, né? Estou certo de que também habita em ti, né? A fé estava na avó. Isso não é aquilo que você recebeu quando você veio num culto, né? Essa fé já estava habitando em alguém lá da sua família, daquelas raízes antigas, né? E hoje manifestou em você, né? Manifestou em mim, né? Eva, Adão a chamou de Eva, né? Que é a mãe de todos os viventes. Ela é a mãe. Eva não é somente mãe dos filhos de Adão, mas também é mãe dos filhos da serpente. É mãe de todos os viventes. Adão não é pai dos filhos da serpente. Adão é pai dos seus filhos, né? Começando de Abel, Sete, Enos, e assim vem a sua descendência. Gálatas 4, verso 26, São Paulo disse: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Veja, Jerusalém de cima, a palavra, né? Às vezes nós pensamos que seja uma cidade, né? Mas quando ele está tratando de Jerusalém, está falando da igreja, né? E quando você lembra de Jerusalém de cima é Apocalipse 10, 8 a 11. Né? João, o tipo da noiva da igreja que toma o livrinho, come e profetiza outra vez. Né? Ele é a mãe. Porque se não existir uma igreja mãe, que é a palavra, também não vai nascer um filho. Essa igreja ela não é estéril. Né? Sara foi estéril até que Elohim entrou na sua casa, até receber a mudança de nome, Sarai para Sara, porque Deus tinha feito a promessa do filho, né? E Abraão não titubeou, Abraão creu naquela promessa, e Sara deu à luz a Isaque. Então, o filho prometido hoje é o que nós esperamos, que é o arrebatamento. Essas coisas vêm tudo em sombras, em tipo, né, para nós, e graças a Deus que Deus nos enviou um profeta. Mas estava pensando também em Jezabel, que ela foi mãe. Ela foi mãe de muitos filhos, né? Ela casou com Acabe, foi uma rainha perversa, já veio de um reino idólatra, feiticeiro. E Jezabel não gerou nada bom. Ela não trouxe nenhuma filha que fosse boa, piedosa. Atalia matou toda a descendência real para se tornar rainha. Ela era filha de Jezabel. Então Jezabel no seu ventre não gerou nada do que foi bom. Agora, lembrando da mãe de Moisés, o irmão Brano ensinando sobre Moisés, Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. Joquebede nasceu no Egito. Joquebede nasceu escrava. Toda aquela geração depois de José nasceram escravos. Mas tinha uma promessa de um libertador. Quem seria a mãe? E Joquebede deu à luz a Arão. E depois de Arão, ela ganhou Miriam. E depois de Miriam veio Moisés. Moisés veio exatamente quando o rei tinha decretado uma lei para matar todos do sexo masculino. Moisés é um tipo de Cristo, né? Quando Cristo nasceu, Herodes mandou matar todas aquelas crianças de 2 anos para baixo. Porque ele sabia exatamente, ele como um judeu, sobre a profecia do Messias, né, do rei. Então, Joquebede gerou. Joquebede foi diferente de Jezabel. Joquebede gerou um profeta, uma profetisa e um sacerdote. Foram 3.
Arão, Miriam e Moisés. Uma mãe que não foi esquecida, né? Nós sabemos o fim de Jezabel, aquela mãe perversa, aquela mãe que apoiou todos os erros dos filhos, né? Que não respeitou a Deus e não respeitou os seus profetas. Você vendo a mensagem que irmão Brana prega sobre respeito, né? Aqueles meninos, eles não respeitaram Eliseu. Então Eliseu os amaldiçoou. A ira de um profeta, quando eles chamaram ele de calvo, né, de careca, cadê Elias, né, o teu Senhor? E foram zombando dele talvez dias e dias, até que ele os amaldiçoou. Agora o profeta disse que eles não tiveram boa mãe, nem um bom pai. Eles foram criados aonde os pais falavam contra o servo de Deus, faziam crítica do Evangelho, né? Nós vemos hoje que existe filmes, novela, programa, que estão fazendo crítica do Evangelho. E às vezes nós deixamos nossos filhos ouvir aquelas coisas. Você sabe que essas coisas se materializam. Olha o mundo que nós estamos vivendo. O mundo que nós vivemos hoje é o mundo dos filhos rebeldes. Será que tiveram bons pais? Será que seus pais lhe deram exemplos? Agora, Joquebede, mãe de um profeta, mãe de uma profetisa e mãe de um sacerdote. O sumo sacerdote Arão, quando a Escritura fala de Sara, diz que ela é a mãe das nações. Sara foi a mãe das nações. Lembrando de Ana, né? Me faz lembrar de Ana. Quanto tempo ela passou sendo criticada, zombada pela sua rival, Penina, até um dia que ela clamou a Deus e pediu um filho. Aquele clamor, aquele desespero, que ela queria um filho. Qual mulher que não quer um filho? Qual mulher que não deseja ser mãe? Você pode criar cachorro, criar gato, mas não são filhos. Filho é aquele que você passa 9 meses tendo aquele cuidado. Você sabe que é seu filho, que é sua filha, aquele desespero de Ana. E Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a oração de Ana. E Deus lhes deu um filho. Quando ela percebeu que estava grávida, ela disse para o Senhor: se o Senhor me der um filho, eu vou devolver para o Senhor. Mas eu quero ter prazer de ser mãe, de ter um filho. E ela ali no templo, o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Ela disse: não, tua serva não está embriagada. Está em desespero, aflita de espírito, né? Porque há anos que eu busco um filho, ser mãe. E veio São Paulo e disse que salvar-se-á dando à luz a filhos, né? Ela tem que ser mãe. E ela devolveu a Deus. Quando o menino desmamou, ela levou ele e ele foi profeta, juiz e sacerdote de Israel, que foi o profeta Samuel. Mas ele teve uma mãe que lhe pediu em desespero. Por isso o nome foi colocado Samuel, pedido do Senhor. Teve uma mãe. Tem que valorizar essa mãe, né? Irmão Brana valorizou a sua mãe. Morreu em 1961. Ele disse: uma das coisas que Deus ocultou dos meus olhos foi a morte da minha mãe. Deus não disse para mim quando Ele ia tirar ela, mas Ele disse: nós agradecemos tanto por ela, por Deus ter nos dado ela. Você vê que da mensagem assim convém cumprir toda a Escritura. O irmão Brana disse que aquelas mães do tempo passado, elas ganhavam filho pela manhã e de tarde já estava lavando roupa, né?
já estava na lavoura trabalhando. Hoje nós temos realmente... Hoje nós somos abençoados. A mulher já fica no hospital, diz o profeta, sendo medicada, com todo o cuidado. Mas os nossos antepassados não tinham o que nós temos hoje. E às vezes nós não valorizamos o que Deus tem nos dado, né? Você tem que valorizar essa mãe que Deus tem te dado. O Salomão ainda disse que os seus filhos levanta e chama essa mãe de bem-aventurada, e o seu marido a louva. Ele pregando a mensagem à invasão dos Estados Unidos, ele disse, 253, e eu certamente me compadeço de vocês pobres, mães assentadas aqui com suas rosas brancas. Há um céu para o qual uma mãe foi. Ele disse, há um céu para uma verdadeira mãe. Há um céu. Porque aquilo que Deus deu para ela, ela cuidou. Ela zelou, ela criou, ela teve cuidado. Ela amou. Há um céu para o qual uma mãe foi. Hoje, que uma boa mãe antiquada que viveu para Deus, provavelmente passou além do véu, ela está esperando que você vá. Isso é correto. Ele diz, essa verdadeira mãe está esperando esse filho, está esperando essa filha. E o dia que nós vivemos é o dia de filhos e filhas rebeldes. Eu respeito e honro vocês aí com suas rosas vermelhas, sinal que a mãe ainda estava viva. A rosa branca era um sinal que a mãe já tinha partido. Sua mãe, se você deseja fazer algo por ela, faça-o 365 dias por ano. Não é só hoje. Eu estava no mercado hoje e eu estava observando a fila preferencial. Eu estava numa das filas preferencial e vi um filho e uma mãe. E o carrinho estava cheio de lata de cerveja. E aquele filho usando aquela mãe para poder ser atendido mais rápido, porque é a fila dos idosos. Comemorar o Dia das Mães com uísque, com cerveja. As pessoas não têm consciência hoje. Pelo menos deveria respeitar o dia, já que é o Dia das Mães. Deveria respeitar, mas não respeita. Eles bebem, eles fazem de tudo. Deveria respeitar, porque um dia ela não será velhinha, um dia ela não estará enrugada. Haverá uma ressurreição para uma verdadeira mãe. Você vai ver ela tão jovem. E se ela já foi, ela está esperando por você. O profeta disse, continua dizendo, vá até a casa dela e ofereça a oração e viva para Deus. Faz uma visita para ela, não em 14 de maio, 13. Né? Faz uma visita. Você é cristão? Diga, mãe, vamos fazer uma oração, vamos lembrar aqueles tempos, né? Não só lembrar de Susana Wesley, a mãe de John Wesley, 19 filhos. Ela teve 19 filhos. E o profeta de Deus disse que ela, além de arrumar a grande casa, lavar roupa, tinha tempo de abrir sua Bíblia e ler histórias da Bíblia para os seus filhos. Você sabe que o que trouxe para o mundo aquela mãe? Ela trouxe um mensageiro, John Wesley, o mensageiro da sexta era da igreja. Sabe o que ela trouxe? Um cantor, Carlos Wesley. Os hinos maravilhosos que o mundo cantou veio daquela inspiração, daquele dom. O tempo dela, ela sabia o valor da Bíblia. As mães devem saber o valor da Bíblia.
o valor da mensagem, para transmitir essa faculdade para os seus filhos, transmitir esse ensino, o exemplo de mãe. Porque quando o filho vai fazer uma coisa errada, ele lembra do ensinamento da mãe. Porque o ensinamento lhe acompanha, o exemplo, o caráter daquela mãe lhe acompanha. O homem que bebe, é arruaceiro, ele respeita aquela mulher. Porque sabe que é uma mulher de Deus. Ele sabe que é uma mulher de Deus. O irmão Brana conta aquele exemplo daquele bêbado, do presuntos e os ovos, e só o viver, o exemplo dela, ela ganhou o marido e os amigos do marido que eram bêbados. Porque ele disse para os amigos lá no bar, quando eles disseram que evangelho, ser crente era um fingimento total, ele disse, não, na minha casa tem. Na minha casa tem uma verdadeira cristã, verdadeira mãe para os filhos, uma verdadeira esposa. Eu é que não presto, mas eu tenho uma luz na minha casa. Ele podia dar testemunho da sua esposa. E ver que São Pedro diz que o homem ganha a mulher sem palavra. Aliás, a mulher ganha o marido sem palavra. Ela não precisa pregar. Deus nunca fez a mulher para ser uma pregadora. Se fosse assim, o apóstolo São Paulo tinha ensinado isso para nós. Mas sem palavra ela ganha o seu marido. Sem palavra ela ganha os seus filhos. Veja só, os seus filhos a louva, né? Os seus filhos a chama de bem-aventurada. Este é o dia, o profeta diz que se vende flores, dá-se presente. O mundo o faz. Se isso passar, se o mundo permanecer mais 20 anos, terão dia dos filhos, dia das filhas, ou dia dos primos, dia dos tios, e todas essas coisas assim. É festa. É o mundo que vivemos, um mundo comercial. Para onde está marchando este mundo? Para o inferno, para a destruição, para a tristeza. É só tristeza. As pessoas pensam que a cerveja é alegria, que o uísque é alegria, fumar, se drogar, isso é perdição. Isso não é saúde. Isso é um dia comercial, como o Natal, a Páscoa. Poderia ser um dia religioso. Como Israel tinha suas festas. Você vê no Antigo Testamento as festas que o povo de Israel tinha. Deus estava presente na festa. Deus descia naquele pilar de fogo. Recebia aquele sacrifício. Hoje o mundo tem carnaval, tem todo tipo de festa. Carnaval quer dizer a festa da carne, para satisfazer a carne. Apenas o suficiente para colocar o mundo em uma atração comercial. Isso é exatamente onde isso está indo, diretamente para dentro do inferno, simplesmente com toda a força que pode para a destruição. Porém, vocês, Deus os abençoe. Isso é a minha oração, parágrafo 90, Dia das Mães, porque o momento de mais satisfação de toda a sua vida é ver os filhos ao redor da mesa, e todos com saúde e felizes, e vê-las despejar o café, seja o que for que ela faça, preparar o jantar, e ela e o papai se sentam ali. Não é lindo? E você faz uma oração. Hoje está difícil reunir os filhos em volta da mesa. Hoje está difícil fazer uma oração.
Hoje está difícil reunir os filhos na sala, ler uma porção da Escritura. Susana Wesley, todos os dias lia a Bíblia, com os seus filhos ali. Todos os dias ela lia. E eram 19, não era um, não. Você acha que você tem problema com um? Você imagina só, ela tinha 19 filhos, numa era tão difícil, numa Inglaterra libertina, cheia de pecado. Já tinha terminado-se a era de Lutero, da justificação, e aquela mensagem já tinha se denominado, já tinha se organizado. E João Wesley ainda era um menininho, mas tinha uma mãe. É igual Moisés, tinha uma mãe, que a própria princesa pagou para cuidar dele. Ela era tão piedosa, uma mãe verdadeira, que a princesa, filha do faraó, pagou para cuidar daquela criança, cuidar daquele profeta. Pago 90. Ora, esse é o momento mais feliz na vida de mamãe, ver seus filhos todos em casa. É lindo. Nós estamos numa era de uma tecnologia tão avançada que, mesmo com os seus filhos longe, você abre ali o celular, a tela da televisão, e você pode realmente conversar com seus filhos. Mas tem filho que não gosta da mãe, tem mãe que não gosta da filha. É o mundo que vivemos. Mas, meus irmãos, esse é um dia de reconciliação, então. Vamos trazer esse dia para um dia de reconciliação, de rededicação. Você que é o elo perdido da família, retornar. Retornar a Deus, reconciliar com a família. Reconciliar com a família e reconciliar com Deus. Agora, não deixe de estar presente. Não esteja falhando em estar presente naquele dia, que a grande corrente de sua família possa ser encaixada elo por elo, que cada raio esteja na roda. Então, quando nos assentarmos com nossas famílias e grupos, através da abóbada da eternidade, que dia será aquele? Então, nós compreenderemos. É aquilo que a gente não esquece. A mamãe, antes de partir, ela se foi com mais de 110 anos, a dona Luísa de França, minha mãe. Ela disse: ó, meu filho, um dia ela disse para mim, meus amigos já tinham morrido, muitos deles, outros já não existem mais, estava eu naquela vida, aquela vida de mundo, de rua, de bebida. Ela disse: dobrei meus joelhos. E uma católica, ela foi uma mulher católica, mas ela foi mãe. Ah, mas ela não era crente, mas ela era mãe. Você tem que ver que a sua mãe era mãe. Ela disse: meu filho, falando para mim, eu dobrei meus joelhos e disse: Deus, salva o João, ou então tire ele da terra. Eu não quero ver ele nessa vida. Disse: logo você foi para a igreja. Né? Logo você foi para a igreja e logo você se tornou pregador. Eu não sabia daquilo, até depois de muitos anos de estar aqui nessa mensagem. Se você está aqui,
oração de uma mãe. Aqueles filhos tão rebeldes, que conta o profeta, seus pais morreram. E seus pais sempre desciam no porão. E um dia seus pais desceram no porão e ali, na cadeira de cada um deles, estava a marca dos joelhos, que eles oravam pelos seus filhos sempre ali naquele porão. E no chão batido estava a marca dos seus joelhos de tanto orar pelos seus filhos. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Eu oro pelos meus filhos. Às vezes tem as pessoas que criticam os seus filhos, que criticam meus filhos, mas eu os critico diante de Deus, pedindo para que Deus salve a eles. Se eu faço isso, imagina uma mãe. O amor de uma mãe é maior do que o amor de um pai para um filho. Desculpa os pais, mas é verdade. A mãe sofre mais. Deus já fez ela com aquele coração, né? Coração, diz assim, coração de mãe. Aquele coração de mãe. Se você é aquele pequeno elo fraco que tem separado essa grande reunião familiar naquele dia, que o Deus do céu, esta manhã, de alguma forma, numa maneira misteriosa, possa desembaraçar aqueles pequenos nós que estão atados em sua mente e lhe revelar o amor que Ele tem por você, que você possa vir docilmente para servi-lo. Se você está me ouvindo e você está fora da comunhão, não toma mais a ceia, e você perdeu sua mãezinha, saiba que ela orou por você. Ela foi uma cristã. Então, ela espera você, mas você tem que reconciliar aqui, acertar com Deus aqui. Porque você é aquele elo que ficou perdido. O profeta diz, justamente antes de orarmos, e vocês fiquem com suas cabeças inclinadas, eu vou lhes perguntar, vocês gostariam nesse dia das mães de rededicar suas vidas novamente a Ele? Olhando para frente para aquela ressurreição, levantaria vocês suas mãos para Ele, enquanto, olha só, haveria um pecador que esteja presente agora que diria, ó Deus, eu ainda não me encaixei naquele elo. Eu sou aquele perdido que não estaria ali quando a mãe olhasse ao redor através da glória. Eu não estarei ali, pois eu nem mesmo fiz as pazes com Deus. Eu não tenho a esperança da vida eterna em mim, mas hoje eu desejo fazer aquilo. Olha, hoje é um dia que você deveria decidir voltar. Você que está aí no Pará, aí na África, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em toda parte. Rededique sua vida novamente a Deus. Volte para o seu caminho. Você tem uma mãe lá te esperando, mas você tem que estar em paz com Deus. Porque se ela já foi, ela te espera. Ela não será sua mãe lá, será sua irmã. Mas ela cumpriu na terra o papel de mãe. Então você cumpra o papel de filho, cumpra o papel de pai. Se você é avô, cumpra o papel de avô, seja um verdadeiro avô, seja um verdadeiro tio, uma verdadeira tia, um verdadeiro sobrinho. Seja um verdadeiro membro, um verdadeiro pastor, um verdadeiro pregador, seja verdadeiro. Porque o profeta disse que existe um lugar para um verdadeiro médico no céu. Tem um lugar para uma verdadeira mãe. Para aquela mulher dedicada.
Às vezes ela é até zombada, criticada, mas ela é dedicada. Para fechar, terminar, assim nos convém cumprir toda a justiça. Estamos bastante agradecidos nessa manhã. Parágrafo 2. Eu estou, e eu sei que meus irmãos e irmãs estão bastante agradecidos a Deus em saber que nossa mãe está salva. Irmão Brana, falando da sua mãe, estava no leito da enfermidade. Ele disse, mas a família está agradecida a Deus porque a mamãe está salva. A preocupação de Noé, quando sua mensagem foi rejeitada, foi a família. Foi a salvação da família. Ela está velha, e eu tenho esperado por isso há algum tempo, porque ela é mãe de muitos, e ela esmagou a sua vida. Nos dias da minha mãe, eles não tinham as coisas que têm agora para cuidarem das mães quando elas têm um bebê. Hoje nós temos muita mordomia, é um mundo que é tudo fácil, né? Para tudo. Talvez mamãe dava luz a um filho de manhã e naquela tarde se levantava para lavar roupas. Então agora elas ficam no hospital por vários dias, com todas as espécies de medicamento que existem. Estamos agradecidos por tais coisas que podem ajudar essas mães. E isso é Deus que nos deixou a medicina, essa facilidade, mas com a dificuldade ela trouxe os filhos. Não foi um só, como Suzano Wesley, foi mãe de 19, dela mesmo, de um pai só. Hoje que tudo é mais fácil, ela não quer ser mãe, elas querem ser escrava de uma empresa. Sabe, tem mulheres que são escravas da empresa, não tem tempo para filho. Mas Deus te colocou aqui para ser mãe. Você tem que ser mãe, não de gato nem de cachorro. Você tem que ser mãe de um filho e de uma filha. Daquele filho que fala com você, que te abraça, que diz, benção, mãe. Hoje não existe mais, né? Benção. Isso ainda vem daqueles antigos. É pouca gente onde os filhos vêm e dizem, benção. Os meus mesmo não dão benção. Eu dava para minha mãe. Meus sobrinhos me dão bênção, porque já veio do ensinamento antigo. Você sabe que os antigos sempre ensinaram os filhos a dar bênção para os pais. Hoje está muito difícil. Talvez o seu faça isso, mas já está difícil. O mundo, tudo está chegando no seu fim. Que Deus te abençoe, né? Que Deus abençoe a todas as mães, aqui no Brasil, fora do Brasil, todas as mães que estão aqui presentes, aqui no culto, que Deus te abençoe, né? Deus te fez mãe, né? Morra como uma verdadeira mãe, viva como uma verdadeira mãe, né? E você, filha, né? Seja uma filha obediente. Você, filho, seja um filho obediente. Traga gozo, prazer, alegria no coração da sua mãe. Eu creio que os filhos cristãos hoje são agradecidos a Deus pela mãe que Deus lhe deu. Você é agradecido a Deus pela mãe que Deus te deu? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Disse Salomão, né? Seus filhos lhes diz bem-aventurada. Provérbios capítulo 31. Seus filhos lhe diz bem-aventurada e o seu marido a louva. Porque é uma verdadeira mulher, uma mulher virtuosa. Não importa a cor, não importa a raça. Não, ela é mãe. Ela será sempre mãe. Querido Deus, nós agradecemos pelas mães que estão aqui presentes. Nós te damos graça pelos filhos.
Tu tens falado em nossos corações nesse dia, Senhor Deus, através da mensagem. E o profeta, nos dias das mães, ele prega a invasão dos Estados Unidos. Ele disse: que tema tão terrível para um dia como este. Ó Deus, muito obrigado pela mãe que o Senhor tem nos dado, que é Apocalipse 10, 8 a 11. Que é a palavra do dia, é a palavra da hora, que está para dar luz ao Filho prometido, que nós tanto esperamos o rapto. E esperamos aquela manhã de ressurreição, onde veremos nossos amados, que anseia nos ver. Veremos a nossa mamãe, naquela manhã de ressurreição, tão jovem, sem nenhuma ruga, sem nenhuma doença, sem nenhum traço da enfermidade que a tirou daqui. Senhor, nós te damos graça, porque o Senhor nos deu verdadeira mãe. Ó Senhor, muito obrigado. Abençoa todas as mães através da internet. Dê a tua bênção para cada uma, cada filho e filha. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos nessa tarde. Obrigado, Senhor.